Fala galera, continuando aí, vamos ver agora como é que se forma uma imagem, né, no espelho esférico. Então olha só, a gente vai dividir em caso do convexo e casos do côncavo, tá? No espelho convexo, toda imagem formada, ela sempre vai ser virtual, direita e menor. Como assim? Vamos lá, olha só. O que é virtual? Ela se forma dentro do espelho, né? É como se fosse aquele espelho plano, né? Quando você vê uma imagem no espelho plano, parece que a imagem está dentro do espelho, né? Essa sensação, né? Ela é a mesma que você vai ter aqui no espelho esférico, tá? Então, quando eu falar uma imagem virtual no espelho esférico, é como se você estivesse visualizando dentro do espelho. A gente sabe que não é exatamente isso, mas a ideia é essa, ok? Direita, o que é direita? Direita é que ela não está invertida, tá? Se você vê a imagem de uma pessoa no espelho e essa pessoa também está de cabeça para cima, é uma imagem direita. E menor, como o próprio nome sugere, ela é menor do que o tamanho do objeto, ok? Então, olha só, como que se forma a imagem em si, né? Quando você vê um objeto de frente para um espelho, você consegue descobrir aonde vai estar se formando a imagem pegando os raios notáveis, tá? Aqueles casos particulares de raios luminosos, né? Quando dois deles se encontrarem, pelo menos, a imagem se forma. Lembrando que tudo isso que a gente está trabalhando aqui vai ser apenas com pequenos ângulos de abertura, ok? Só dá certo nesses pequenos ângulos de abertura. Então, olha só, no convexo eu peguei aqui, ó, aquele caso do raio paralelo ao eixo principal. Esse daqui, ó, bate no espelho, reflete na direção do foco, e peguei aquele outro caso que ele bate no vértice, né, e tem uma simetria, né? Os raios refletidos aqui, eles nunca vão se encontrar, né? Eles estão se afastando. Então vou prolongar, né, essas direções, onde se encontra a imagem se forma, ok? E você vai reparar que não importa onde você coloca o objeto, o tamanho do objeto, né? Você sempre vai ter uma imagem menor, tá? Sempre vai ter o mesmo sentido de direção, a mesma orientação, tá? Com o objeto, ok? Se está para cima o objeto, a imagem é para cima. Se o objeto está para baixo, a imagem é para baixo também. E vai ser virtual, ou seja, vai aparentar que está dentro do espelho, ok? Então, assim, toda imagem formada por um espelho convexo tem que ser virtual, direita e menor. Tudo bem? Bom, agora vamos ver o côncavo. O côncavo, ele não tem apenas uma única aparência, tá? Ele vai ter 5 casos, ok? Então, olha só, o côncavo, além de R, o que é R? Raio de curvatura, centro de curvatura, ok? Então, olha só, além é porque está mais distante do raio, tá? Então, assim, mais distante que o raio. Olha só, então botei aqui o objeto O, tudo bem? E aí, eu peguei aqueles dois mesmos casos, né? Eu peguei aqui o caso de passar pelo paralelo ao eixo principal, né? Então, ó, tá indo paralelo ao eixo principal, bateu no espelho, né? Vai refletir em direção ao foco, ok? Na verdade, nem usei aquele outro caso do vértice, né? Eu usei aqui, agora que eu reparei, passando pelo foco, bate no espelho, volta paralelo. Como assim? É o mesmo, né? Lembra daquele princípio de reversibilidade dos caminhos luminosos? Então, se um raio ele incide paralelo ao eixo principal e passa pelo foco, significa que se ele passa pelo foco, ele tem que refletir paralelo ao eixo principal. Tudo bem? Então, foi isso que eu fiz aqui. Bom, aonde os dois se encontram, tá? Você vai ter a formação da imagem. E você vai reparar que a imagem aqui não está se formando dentro do espelho. Ela está do mesmo lado que o objeto. Então, ela não é uma imagem virtual, ela é uma imagem real, ok? Só que ela está de cabeça para baixo, então é invertida. E ela ficou menor, ok? Então, olha só, tem que decorar, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Então, assim, se você fala que tem um objeto que fez ao ser colocado de frente para um espelho, teve uma imagem real, não pode ser um espelho convexo, tá? Mas pode ser côncavo? Pode, né? Porque o côncavo admite a formação de uma imagem real. Nesse caso, real invertida aí, menor. Tudo bem? Bom, aqui ó, sobre R, sobre o raio de curvatura, tá? Então eu coloquei aqui o objeto O, né? Aí eu botei o raio paralelo ao eixo, reflete pelo foco, e botei o outro que vai para o vértice e é simétrico em relação ao eixo, né? Eles se encontraram aqui, ok?
E você vai reparar que sempre que você coloca sobre o R, a imagem é assim, ó, real, está do mesmo lado que o objeto, invertida de cabeça para baixo e tem o mesmo tamanho, ok? Importante reparar isso, tá? Então, olha só, a imagem, nesse caso, tem o mesmo tamanho. Muito importante reparar. E ela vai se formar exatamente sobre o raio também, ok? Bom, e você vai reparar que aqui, ó, eu usei pelo vértice, né? Aquele raio. Eu poderia usar aqui? Poderia, tá? Todos os raios vão se encontrar no mesmo ponto, dos raios notáveis lá, tudo bem? Mas você só precisa pegar dois para você fazer o desenho, tá? Então eu sempre estou escolhendo aqui arbitrariamente dois para fazer. Geralmente eu pego o paralelo e o que passa pelo vértice, tá? Paralelo ao eixo principal e o que passa pelo vértice, porque eu acho mais fácil de desenhar. Mas você pode escolher o que você quiser, tá? Então olha só, terceiro caso, entre o raio de curvatura e o foco. Então botei aqui entre o raio de curvatura e o foco, né? Aí eu peguei aquele caso do paralelo ao eixo principal, bateu no espelho, passa pelo foco. Aí peguei aquele outro caso, que quando vai para o vértice é simétrico, eles se encontram aqui, tá? Aí, olha só, tá do mesmo lado que o objeto, então é real. De cabeça para baixo, invertida, só que está maior, tá? Então você vai reparar que o espelho côncavo consegue fazer uma imagem menor, uma imagem de mesmo tamanho e uma imagem maior. Então assim, o espelho côncavo ele é bem completo, né? Você pode fazer muitas coisas com ele, ok? Bom, vamos continuar aqui, vamos para a próxima página. Olha só, côncavo sobre F, tá? Sobre o foco. Então olha só, coloquei o objeto aqui de frente para o espelho côncavo, né? Em cima do foco. Aí eu peguei aquele caso do raio paralelo ao eixo principal, bateu no espelho e passou pelo foco. E o outro caso que ele manda para o vértice do espelho e é simétrico. Só que o problema é que nessa situação os raios são paralelos. Paralelos nunca se encontram. Mesmo se eu pegasse a continuação, né, aqui, as continuações também não vão se encontrar, porque elas também são paralelas. Então a imagem não se forma. Então se você bota um objeto sobre o foco, né, de um espelho côncavo, por exemplo, a imagem não vai ser formada, tudo bem? É o que a gente chama de imagem imprópria, tudo bem? Bom, continuando aí, ó. Outra coisa importante de ver. Lembra que tem o princípio de reversibilidade, né, dos raios luminosos? Então vamos lá. Se os raios que vêm, né, que estão em cima do foco, batem no espelho e refletem paralelos, eles não se encontram, ou matematicamente fica mais bonito falar o quê? Eles se encontram no infinito, né? Mas na física a gente pode interpretar o infinito como uma coisa muito distante, não precisa necessariamente ser infinito. Então, raios que vêm paralelos de um lugar muito distante se formam sobre o foco, né? Se você inverter aqui o caminho, olha o que vai acontecer. Eu vou inverter aqui o caminho, né? Botando para cá, ó. Esse cara que vem, bate aqui no vértice e volta, vai parar aqui, ó, sobre o foco. Já esse cara aqui, ó, que vai vir por aqui, bate no espelho, vem parar onde? Também em cima do foco. Então eles se encontrariam aqui. Ou seja, se você pegar, por exemplo, os raios que vêm do Sol, eles vêm de muito distante e eles incidem na Terra paralelo, né? Então você pode falar que a imagem que você tem do Sol, quando ele é colocado, né, de frente para um espelho côncavo, vai ser onde? No foco dele, porque o Sol está tão distante que você pode considerar como se ele estivesse no infinito. Então, a regra geral, todo espelho côncavo, tá? Quando ele vai gerar a imagem de um objeto que está muito distante, tipo o Sol, por exemplo, vai formar onde? Em cima do foco, tudo bem? Ou seja, se eu falo para você que um objeto, ou melhor, que um espelho côncavo, ele formou a imagem do Sol a uma distância de 5 centímetros, significa o quê? Que o foco desse espelho côncavo é de 5 centímetros, tá? Porque se ele forma, né, a imagem de um objeto que está tão distante como se fosse infinito, né? Nesse caso, como eu expliquei, você pode falar que ela vai se formar em cima do foco, ok? Bom, aí vamos para o quarto caso aqui, ou melhor, quinto caso, né? O objeto está entre o foco e o vértice do espelho, tá? Então você vai ter aqui, ó, entre o foco e o vértice, ó, aqui é o vértice, né? Vamos lá, peguei aquele caso que você vai ter
o paralelo ao eixo principal, bate no espelho, volta pelo foco. E peguei outro caso que ele bate no vértice, né, e é simétrico em relação ao eixo principal. O problema é que, se você reparar, esses raios aqui, ó, eles não vão se encontrar, né? Eles estão divergindo, não estão convergindo. Então, eles se encontram aonde? A direção deles vai se encontrar do outro lado, pela prolongação. Então, prolonguei aqui, se encontraram nesse ponto, tudo bem? E aí, ó, se você reparar, está dentro do espelho, não é? Então, é na região virtual. A imagem é maior, então é direita. E ele é maior, né? Então, olha só. A gente pode falar que o espelho côncavo ele pode formar uma imagem real e virtual. Ele pode formar imagens direitas e invertidas e pode formar imagem maior, menor ou de mesmo tamanho. Então, o espelho côncavo ele é muito mais versátil. Ele pode formar quase qualquer tipo de imagem, né? E é importante você ver decorar esses casos, né? Por exemplo, a questão ela pode trabalhar assim, ó. Um objeto ele foi colocado de frente para um espelho e formou uma imagem real. Se ele fala que formou uma imagem real, você já sabe que só pode ser côncavo, né? Não pode ser convexo, não é isso? E se você colocar misturando ainda com o espelho plano, você pode falar que também não pode ser espelho plano, porque o espelho plano sempre forma imagem virtual. Ah, então eu coloquei de frente para um espelho e formou uma imagem maior, uma imagem ampliada. Também não pode ser convexo, o convexo é sempre menor. O espelho plano é sempre de mesmo tamanho. Então, para ser uma imagem ampliada ou para ser uma imagem real, você sabe que só pode ser um espelho côncavo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Agora nós vamos trabalhar, né, matematicamente, vamos começar a fazer conta, né? Aí a gente vai usar o que a gente chama de referencial gaussiano, tá? Gauss ele pegou o espelho, né, esférico e trabalhou em cima de semelhanças de triângulo. Só que essas semelhanças só existem se você pegar um ângulo de abertura pequeno, tudo bem? Mas, para nossa sorte, nas provas que a gente vai estudar aqui, só cai esse tipo de conta. Então, a gente pode considerar que se é espelho esférico, pode usar essas contas que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Então, assim, todas essas fórmulas, elas vêm ou de substituição imediata, ou então de semelhança de triângulo, tá? Depois você pode até procurar, é uma demonstração que você encontra até na internet de forma rápida. Eu não vou fazer aqui porque ela é um pouco extensa, tudo bem? Então, olha só, o referencial gaussiano, ele vai colocar a região que o objeto está do lado de fora do espelho como região real, tudo bem? E ele vai falar o seguinte, ó, o foco do espelho côncavo é positivo, tudo bem? Essa é a primeira linha aqui, ó. Foco maior que zero é porque é côncavo. Se o foco for menor do que zero é convexo, ou seja, um espelho convexo tem um foco negativo e o côncavo um foco positivo. E aí você vai ter as letras P, a letra P', falando de posição do objeto e posição da imagem, tudo bem? Então, por exemplo, olha só, vamos pegar aqui, né, o caso que a gente tem do côncavo entre F e V. Quem seria o P? O P é essa distância aqui, ó, a distância do objeto até o vértice, tá? Então aqui, ó, é o P. Aí quem é o P'? O P' aqui, ó, é a distância da imagem até o vértice. Tudo bem? Ok? E aí você vê o seguinte, ó, se tá do lado real, é positivo. Ou seja, se está do lado, né, que você vai ter a realidade, né, você fala que é positivo, ou seja, se está para um lado é positivo. Se vai estar para o outro lado vai ser negativo. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um objeto a uma distância, sei lá, de 2 metros, aqui, ó, vamos botar esse P aqui igual a 2 metros, né, é 2 positivo. Se a imagem aqui for formada a 3 metros, né, você vai falar que ela é menos 3, porque ela está no lado virtual, tudo bem? Então, basicamente, o referencial gaussiano a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Foco positivo ou negativo depende da natureza do espelho e real e virtual depende também se vai ser na região de um lado ou se vai ser na outra região. Lembrando que P é a posição do objeto, ou seja, a distância do objeto até o vértice, e P' vai ser a posição da imagem, ou seja, a distância da imagem até o vértice, ok? Bom, e aí, de acordo com aquela semelhança que eu falei que Gauss procurou lá, ele conseguiu chegar nessa relação, que é conhecida como equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, né? Que é 1 sobre F, tá? 1 sobre foco, é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da
imagem. Se você fizer MMC, passar para um lado, passar para o outro, você chega aqui, ó. Foco igual P' sobre P mais P', tá? Essas duas equações aqui, elas são equivalentes, tá? Tanto faz se você usa uma ou se você usa a outra, tá? E aí você vai ter uma relação também chamada de aumento linear transversal, que é o A. O que é isso? É quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, né? Então, o A, né, é I sobre O. Tudo bem? Como assim I sobre O? O A vai ser o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou seja, é uma grandeza adimensional, né? Vamos supor que exista um objeto que formou uma imagem de 8 metros e esse objeto ele tem 2 metros, tá? O aumento vai ser 8 dividido por 2, que vai dar quanto? Vai dar 4, sem unidade de medida. Então, nessa situação que a gente está trabalhando, o que significa o aumento 4? Significa que ficou 4 vezes maior. Tudo bem? Bom, e aí tem que tomar cuidado com uma outra coisa. Olha só, o aumento ele pode ser positivo ou negativo, tá? Por exemplo, ó, o que é um aumento positivo? O aumento positivo significa que a imagem é ampliada. Tudo bem? Aí se o aumento for negativo, significa que é maior que zero não, desculpa. Ampliada não, botei aqui errado, desculpa. Direita, tá? A imagem vai ser virada para cima. E o que significa se for menor do que zero? Significa que um dos sinais aqui vai ser negativo, né? Por exemplo, se o objeto estivesse para cima e a imagem vai estar para baixo, sentido contrário vai ter um sinal contrário. Por exemplo, se eu falo que a imagem ela tem 8 metros, mas ela está de cabeça para baixo, eu vou colocar menos. Aí ficaria menos 8 sobre 2, vai dar menos 4. Então, ó, a ampliação vai ser menor do que zero, ou seja, vai ser invertido. Tudo bem? Bom, e matematicamente você chega nessa relação aqui também. Ó. O aumento também pode ser achado como menos P' dividido por P. Tá? Então o aumento é I sobre O ou menos P' sobre P. Se você fizer um sistema com essas duas equações aqui, você chega nessa outra fórmula. A ampliação também pode ser dada pelo foco dividido pelo foco menos P. Ok? Vamos aplicar isso daqui agora. Aqui, ó. Exemplo 1. Um objeto situado a 2 metros de um espelho esférico, ou seja, a distância do objeto até o espelho, é o P, tem sua imagem direita e ampliada 3 vezes, né? Ou seja, a ampliação é igual a 3, ou seja, é maior, né? A imagem vai ser maior. Então já sei que esse objeto, que esse espelho esférico, né? Ele é um espelho côncavo, né? Porque um espelho convexo não pode fazer isso. Não pode ampliar, aumentar a imagem de um objeto. Então, eu quero saber a distância focal. Determina a distância focal e a natureza do espelho. A natureza do espelho é côncavo, né? Eu já sei disso. Por quê? Porque a imagem é ampliada, é maior, né? Não tem como isso acontecer no espelho plano, muito menos no espelho convexo, tá? Vamos lá. Eu quero saber qual é o F, né? Mas eu tenho o A e tenho o P, né? O P vale quanto? 2 metros. Então, vamos lembrar dessa fórmula aqui, ó. F sobre F menos P. Então, ó, aumento igual a 3, igual a F, né? Que eu não sei quanto é, dividido por F menos 2. Passo para o outro lado, aplicando a distributiva. 3, né, vezes F menos 2, igual a F, né? Então, vai ficar 3F menos 6, igual a F. Aí eu vou ter, ó, passa o 6 para um lado, F para o outro, vai ficar 3F menos F igual a 6, ou seja, 2F igual a 6, F igual a 6 sobre 2, que dá 3. Qual unidade que eu estou usando? Metro. Então, 3 metros, né? Deu positivo? Só confirma que é um espelho côncavo. Tudo bem? Bom, além disso, né, é importante você reparar o seguinte, olha só, qual seria... Eu posso descobrir várias coisas aqui. Uma delas que eu poderia descobrir é o seguinte, ó, qual é o raio de curvatura do espelho? Bom, o raio é o dobro do foco, então o raio seria quanto? 6 metros. Tudo bem? Eu também poderia descobrir em qual posição a imagem foi feita, né? Foi achada. Como que eu descobriria isso? Eu poderia descobrir assim, ó. Eu poderia pegar o F,
o P e jogar na fórmula, né, da equação conjugada, dos pontos conjugados, né? Que ficaria assim, ó. F igual a P' sobre P mais P'. Ficaria 3 igual 2 vezes P' dividido por 2 mais P', né? Aí vamos acabar aqui rápido, já aplicando a distributiva direto, ó. 6 mais 3P' igual a 2P'. Passa para o lado aqui, ó, vai ficar 3P' menos 2P' igual a menos 6, que vai dar quanto aqui, ó? Vai dar P' igual a menos 6, qual unidade? Metro. P' deu negativo, o que significa P' negativo? Que é virtual, né? Então, ó, é uma imagem virtual. Qual é o caso que está se formando aqui, ó? Eu tenho uma imagem ampliada, né? E ela é virtual. Mas ela é o quê? Direita. Que caso de formação é essa? Essa daqui, ó. Côncavo entre foco e vértice, né? Você vai ter uma imagem virtual, direita e maior. Mas para isso acontecer tem que estar entre o foco e o vértice. Está entre o foco e o vértice? Vamos ver. O foco é 3 metros. A posição do objeto é 2. Realmente, ó, 2 é menor do que 3. Então está entre o foco e o vértice. É importante você ligar tudo isso. É muito importante. Tá? Tem muita questão que é teórica que trabalha em cima disso. Tudo bem? Bom, continuando. Exemplo 2. Um espelho esférico conjuga uma imagem real. Cara, a imagem real é côncavo. Não tem como ser convexo sendo real. De certo objeto que foi colocado a 20 centímetros, né? Então é P, de seu vértice. Calcule a distância entre o objeto e a imagem, né? Legal, distância entre o objeto e a imagem. Primeiro vamos descobrir qual é a posição da imagem, né? Já sei que o foco é 10 centímetros. A questão deu aqui, ó, né? Módulo do foco 10 centímetros. Como é uma imagem real, é um espelho côncavo, então o foco é positivo. E P vale 20 centímetros, né? Eu quero descobrir qual é a distância entre o objeto e a imagem. Então vamos achar P' primeiro, ó. F igual a P' sobre P mais P'. Então olha só, foco 10 igual 20P' sobre 20 mais P'. Eu posso cortar, né, esse zero aqui, passo multiplicando para o outro lado, como é 1, vai do jeito que está. 20 mais P' igual a 2P', né? Então, ó, 20 igual a 2P' menos P'. Então, ó, 20 igual a P', né? Com a unidade de centímetros. Então, ó, P' igual 20 centímetros. Como é que eu desenho isso daí para visualizar melhor, né? Porque a questão ela não quer saber isso. A questão não quer saber qual é a posição da imagem, ela quer saber a distância entre o objeto e a imagem. Vamos botar aqui, ó, o eixo principal, botar aqui o espelho côncavo, né? Que é côncavo que a gente está falando. Vamos fingir que aqui é o raio e aqui vai ser o foco. Aí vamos colocar um objeto, né? Aonde? Vamos lá. O foco é 10 centímetros. Então isso aqui é 10 centímetros. A distância que você tem do vértice até o foco é 10. O raio tem que ser 20, né? O raio é sempre o dobro do foco, né? Se o objeto ele está a 20 centímetros do vértice, o objeto está aqui. Ele está em cima do raio. Então botei a setinha, né? Mas a imagem formada, ela está sendo colocada onde? Cara, a imagem está a 20 centímetros. Positiva ou negativa? Positiva, então no lado real. Então está aqui também, tem que estar em cima. Tudo bem? Só que aí, cara, como que ela vai estar? Ela vai estar virada para baixo, vai estar virada para cima? Como é que ela vai estar? Vamos ver, ó. Como que a gente vê isso? Aumento. O aumento ele é menos P' sobre P também, né? Então vamos lá, menos P' sobre P. Da onde vem essa fórmula? Vamos lá, eu botei aqui, ó. O aumento é I sobre O, mas também é menos P' sobre P, tá vendo? Aqui, ó, menos P' sobre P. Então, vamos continuar aqui. Olha só. Menos P', menos 20 sobre 20, isso aqui vai dar menos 1. Né? Menos 1 significa o quê? Menos invertida. Né? 1 é uma vez maior, ou seja, do mesmo tamanho. Né? Então, olha só, vai ser um objeto que tem o mesmo tamanho e vai estar invertido. Né? Que caso é esse daqui? Esse é um caso bem famoso, né? É o caso que a gente tem sobre o raio, ó. Aqui. Sobre o raio, real invertida, mesmo tamanho. É o que está acontecendo aqui, ó. Real, porque P' é positivo, né? Mesmo tamanho,
porque P e P' são iguais, né? E invertida porque o aumento deu negativo, tudo bem? Então assim, essa parte da física, ela tem muita matemática, mas é uma matemática que acaba virando sempre a mesma coisa, tá? Então se você decorar aquelas 3 formulazinhas, 4 formulazinhas que tem lá, você resolve qualquer questão. Importante você também decorar quais são os casos que isso faz você sair de muitas pegadinhas, né? Por exemplo, no exemplo 1, o espelho esférico é côncavo ou é convexo? Já dá para saber que é côncavo, né? Por causa da relação da ampliação. No exemplo 2, já pode saber que é côncavo porque ele fala que é real. É importante isso, tem muita questão que trabalha em cima disso. Tudo bem? Mas tirando essa parte, né? Ela tem apenas é mais uma questão de matemática, né? Saber substituir na fórmula. Essencialmente é isso. Tranquilo?